povo! Como é que você tá? Esse não é um vídeo fácil de fazer. Não vai ser a sequência da nossa série sobre chantagem emocional. Eu liberei o primeiro vídeo na quarta, né? Como eu sei que esse vídeo vai ser exibido na sexta, tô gravando uma semana antes, vai ser exibido de hoje a 8. Então você vai ter visto o vídeo de chantagem emocional na quarta, mas você não vai ter visto esse... Você vai estar esperando a segunda fase, né? A segunda parte da sequência sobre chantagem emocional, mas eu preciso falar sobre um outro tema. Muita gente tem me pedido para falar sobre prevenção de abuso sexual. Muita gente tem conversado e é um assunto que está fervilhando desde o caso da menininha de 10 anos que foi estuprada pelo tio recentemente, e toda a repercussão trágica deste caso. Eu passei uns dias sem conseguir organizar minha mente direito para falar sobre isso, porque me choca uma sociedade entregar ódio para uma criança que estava precisando de colo de amor. E eu não estava conseguindo organizar minha mente para vir aqui. Mas hoje eu decidi falar não sobre o caso da menina e sobre os absurdos relacionados a esse caso, mas sobre como a gente pode atuar todos os dias, prevenindo o abuso das nossas crianças e prevenindo o abuso das outras crianças também. Que a gente não tem como prevenir somente, não tem que prevenir e pensar somente nas nossas crianças. Antes de qualquer coisa, antes de te dizer quais dicas você pode seguir, e eu tenho algumas dicas que são muito legais, eu preciso te dizer que essa é uma mudança social que ela precisa ser feita na raiz. Ela não vai ser somente eu ensinar o meu filho sobre consentimento, a diferença entre o segredo e a surpresa, ou o segredo bom ou o segredo ruim, não é o suficiente para deixar os meus filhos livres da chance de serem abusados. Nós precisamos ir na raiz disso. A raiz que é o machismo, a raiz que é a ideia de que a criança ela tá em defesa mesmo e acabou. A raiz do desrespeito ao corpo e ao espaço do outro, porque eu acredito que o outro, ele existiu e existe para me satisfazer. A raiz das dores causadas para que alguém vire alguém que vai violentar uma criança. Então a gente tem muitas coisas para olhar antes de simplesmente dar uma receita de previna fazendo isso, isso. Eu tenho inclusive uma questão, uma queixa, uma reclamação, porém, com as pessoas que trabalham com a prevenção do abuso sexual que não olham de frente para o machismo, que não olham de frente para essa cultura que até bem pouco tempo atrás era normal um homem adulto, né, casado, não aceitar um não da sua mulher. Ele podia chegar lá porque ela tinha a obrigação de dar sexo para ele. A obrigação. Olha o nível de desconsideração do ser humano, né? Era ele o centro do mundo. O mundo existe para me satisfazer. O mundo existe para satisfazer o homem, que em regra é um homem branco, cis, hétero. Então, quando a gente fala disso, né, de prevenção, a gente precisa olhar na forma que nós estamos educando as nossas crianças e na forma que nós educamos os nossos meninos, no exemplo que nós estamos os nossos meninos. E quantas vezes você olha para uma mulher que está com a saia curta e fala: tá pedindo, bem feito. Depois acontece as coisas e não sabe o que aconteceu. Quantas vezes você, como a história da menina de 10 anos, quantas vezes eu escutei, mas cadê a mãe e o pai dessa criança? Porque aí a gente pega na mãe, em regra a mãe, né, e bota a culpa e a responsabilidade de proteger essa criança sozinha. E quando eu faço isso, a responsabilidade da mãe, eu tiro da minha responsabilidade enquanto sociedade. Mas eu não parei, então eu não tenho nada a ver. Eu não tenho que olhar para esse lado. Eu não tenho que cuidar do que contribui para essa cultura do estupro. Porque é uma cultura, gente. É uma cultura. É uma cultura quando eu pego o meu menininho de 3, de 4 anos, de mês, de 1 ano e meio, e falo: vai lá, vai dar um beijinho na menina, vai lá, paquera aí, mostra pra ela, vai. E fico incentivando que o menininho pequenininho seja namorador. O menino pequeno. Quantas vezes eu escutei, eu me lembro do meu filho ainda muito novo, não, da minha filha ainda recém-nascida, né? Recém-nascida, tipo 1 mês. Da gente receber visita de pessoas que tinham filhos meninos e falar: trate bem aí, que ele tem uma menina. Trate bem Isaac, trate bem Miguel, viu? Que é Miguel que Miguel tem irmã. Então assim, como é isso? A piadinha do ei, deixou de ser
Deixou de ser consumidor para ser produtor. Olha como nós estamos enxergando o corpo feminino nessas frases. Olha como nós estamos enxergando o corpo nessas frases. Deixou de ser produtor para ser consumidor. Consumidor e produtor. Olha como a nossa sociedade enxerga o corpo feminino. E quantas vezes eu cresci, né? Então, quantas vezes a gente escutou essas seguintes frases: cada um que segure suas cabras porque meu bode tá solto, né? Cada um que segure suas filhas porque meu filho é homem, tem as necessidades dele. Cada frase dessa, cada vez que eu me silencio quando alguém faz uma piada dessa, eu estou contribuindo para uma cultura que vitimiza meninas e meninos todos os dias. Todos os dias. Porque quando eu falo isso das mulheres, eu tô colocando as crianças também um pouco nesse pacote, porque são um sexo frágil também, né? São frágeis as crianças. Vou botar lá no pacote do sexo frágil, que de frágil a gente não tem nada. Quando eu faço as piadas, quando eu reforço, quando eu vejo meu filho pegar uma boneca e eu tomo na mão dele, eu lembro de uma vez que meu filho tava com uma boneca no colo, e aí uma criança, um menino no parquinho pegou a boneca e a mãe quase infarta, deu um tapa praticamente no menino, me deu a boneca: você é um homem, menino não brinca de boneca, né? E eu fiquei olhando pra ele, lógico, ela é uma vítima dessa sociedade, mas nós precisamos enxergar que na hora que eu faço isso, eu tô mais uma vez dividindo o que é de mulher, o que é de homem, e tô colocando o homem nesse lugar. De que o que ele faz não é cuidar, não é olhar pro outro, não é pensar no sentimento do outro, não é ir além de si mesmo. Então eu quero que você pense que cada vez que nós estamos reforçando o estereótipo do menino que tem que ser valente, do menino que não chora, do menino que não sente, do menino que você ama um saco de batata. Cada vez que eu estou fazendo isso, eu estou reforçando uma cultura que vitimiza meninas e meninos todos os dias. A menina de 10 anos que a gente soube agora foi um caso entre os milhares que acontecem no Brasil. Então, eu vou te dar a partir de agora as dicas, mas eu precisava fazer essa introdução para te chamar para a consciência de que é muito mais sério e é muito mais profundo do que eu te dizer simplesmente como você fazer para evitar, né? Como eu vejo, não deixe nunca o menino fazer a criança encostar assim no homem, a criança, e a gente fica ali pensando somente no reprimir essa menina, reprimir esse menino, e eu não tô indo na causa. Eu tô pegando na vítima e diminuindo ainda mais a liberdade dela e não tô indo na causa. Sim, a gente vai atuar em algumas coisas preventivas, mas eu tenho que ir na causa. Senão eu vou estar ali enxugando gelo a vida inteira. Enquanto nós criávamos meninos da forma que nós criamos, incentivando a serem frios, a serem insensíveis, da forma que nós criamos enquanto sociedade, nós vamos ter o abuso sexual acontecendo da forma que acontece. Então não adianta eu chegar aqui e despejar algumas dicas de como você evitar, se a gente não sentar e falar: vamos mudar a sociedade na raiz. Pare de falar com o seu menino que ele não pode chorar, que ele tem que chegar lá e dar um beijo nas menininhas, que ele tem que ter um monte de namorada, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Porque cada vez que você faz isso, cada vez que você fala: ela disse não, mas é charme. Cada vez que você diz isso, você está reforçando uma cultura que já não deveria existir. Então tá, e aí, Elisama? Ok, entendi tudo isso. E no dia a dia, eu, mãe, tô aqui, faço a minha parte, tenho filhos e educo meus filhos para entenderem sobre o respeito, para entenderem o que o homem chora assim, que ele não tem que ter 15 nem 10 namoradas, faço essa parte. E aí o resto, como é que eu lido? Primeira coisa, existe uma diferença, que você pode falar da diferença entre segredo bom e segredo ruim, ou a diferença entre segredo e surpresa. Quando eu escrevi no meu Instagram a diferença entre segredo bom e segredo ruim, algumas pessoas falaram comigo: Elisama, eu prefiro não usar a palavra segredo, é bom usar surpresa, porque aí não cria confusão na cabeça da criança. Ok. Mas socialmente falando, a gente não usa muito a palavra somente surpresa. Eu vou fazer um aniversário surpresa. O que eu falo pra criança? É segredo. Ainda não pode contar pra ninguém. Entende? Então assim, a gente usa muito a palavra segredo. É importante que a criança entenda o segredo bom e o segredo ruim, ou se você não quer usar a palavra segredo, o segredo e a surpresa.
Qual que é a diferença? O segredo bom é aquele segredo que te deixa feliz quando você ouve, filho. Quando você ouve que é pra guardar esse segredo, você fica feliz, você fica animada, você tem muita vontade de contar pra todo mundo, porque é um negócio muito legal. O segredo bom, ele tem data pra ser contado, pra acabar de deixar, pra deixar de ser segredo. Ele não é um segredo que dura pra sempre. Ele é um segredo que tem o dia certo de contar, e é um dia que não demora muito de chegar. O segredo bom tem o dia de contar. O segredo bom te deixa feliz, não te deixa triste, não te deixa com vergonha. O segredo bom é um segredo que, além de te deixar feliz, ele vai deixar outras pessoas felizes também. O segredo ruim é o segredo que dá vergonha, dá medo, toda vez que você pensa, você sente um friozinho na barriga, um aperto no coração. Ele dá uma agonia, ele não faz bem, ele dá vontade de chorar. Ele dá um aperto assim, dá vontade de a gente ficar encolhidinho. Ou ele dá muita raiva. O segredo ruim é aquele segredo que te falam que você nunca pode contar pra ninguém. Nunca, nunca, nunca. Esse não é um segredo legal, esse é um segredo ruim. O segredo ruim é um segredo que falam que se você contar para as pessoas, elas vão ficar tristes com você. Então esse não é um segredo bom. Se contar, papai vai ficar triste ou vai ficar triste. Então por que eu não posso contar? Né? Então esse é o segredo ruim. É importante a criança entender que existe esse segredo surpresa, que é bom, que é gostoso, que dá ânimo. E existe essa fala do outro que pode causar esses incômodos físicos dela. E aí, qual é a grande diferença de todas? Você conta pra mamãe, ou pro papai, ou pra um adulto. Você precisa contar pra alguém. O segredo que dá aperto no coração, que dá vergonha, que você não sabe nem como é que você fala, que incomoda de um jeito que seu corpo quer se encolher todinho, que dá um frio na barriga, que dá um aperto no peito. Esse segredo, ele não pode ser guardado. Ele precisa sair. Por mais que você tenha muita vergonha, ele precisa sair. É importante você contar isso pra essa criança. Um ponto muito, muito, muito especial nesse assunto. Se eu sou uma pessoa que duvida muito do que meu filho fala, do que minha filha fala, eu não tô abrindo espaço para que ela me conte as coisas. Se quando ela me conta, você faz, você tem certeza, filho? Você tem certeza? A criança, sabe? Então, confia nessa criança. Eu preciso confiar nessa criança. Porque se eu tenho uma relação de confiança com ela, ela vai poder me contar. E aí eu lembro de uma situação que uma amiga, ela compartilhou um tempo nas redes sociais, por isso eu posso contar, e ela conta que ela foi abusada na infância e que ela não tinha nenhum dos sintomas que normalmente tem, hoje ela é ginecologista, que normalmente as meninas que foram abusadas têm. Então ela não tinha nem as questões emocionais, ela não enxergava, mesmo depois de muita terapia, ela não enxergava nem as questões emocionais, nem nenhum tipo de doença no aparelho reprodutor, que era comum em vítimas, né, não de abuso, desenvolverem, né? E aí todas as questões psicossomáticas, etc e tal. E aí ela percebeu em uma sessão de terapia que ela não tinha, porque da situação ficou a sensação de proteção em vez do medo e do abuso. Ela era criança, o porteiro tirou o pênis e fez ela tocar no pênis. E na hora que ela subiu, com esse incômodo, com esse sem entender, ela chegou pro irmão e falou. Imediatamente o irmão falou pro pai, o pai desceu e bateu no porteiro. E aí, nessa situação, em momento nenhum, ninguém parou para perguntar, você tem certeza? Olha, isso é muito sério. Não houve a dúvida na palavra dela. E aí ela ficou com a sensação de que ela era protegida e amada na família dela. Então, a relação de confiança, ela faz muita diferença nisso. A outra coisa que você pode utilizar para prevenir, né, as situações é explicar para a criança sobre consentimento. O que é o consentimento? E dar esses exemplos o dia inteiro, várias vezes. É perguntar, filha, mamãe, posso te dar um beijo? Eu posso te dar um abraço? Eu posso te tocar? Vai lavar ela no banheiro? Filha, eu vou lavar sua vagina agora, tá? Ah, Elisama, eu posso dar apelido? Eu posso dar apelido de chamar, sei lá, de Pepeca, na Bahia chamar, quando era pequena chamava de Baratinha. Você pode dar apelido? Pode. Eu não vejo nada de errado nisso. Desde que a criança conheça o nome certo. Ela precisa conhecer o nome certo. Porque se ela conhece o nome certo, quando ela vai se comunicar, as pessoas vão entender o que ela tá falando. Então ela precisa saber o nome da vagina dela. Ela precisa saber o nome
a vulva. Ela precisa saber o nome de cada pedaço do corpo dela. Então ela precisa entender sobre consentimento. Eu só toco aqui se você permite, filha. Se você permite, eu não permite, eu não toco. Se você pode me dar um beijo, agora não. Tá bom, tudo bem. Porque não adianta eu explicar consentimento pra essa criança e a criança fala não e você continua. A criança te pede pra você parar de fazer as cócegas e você continua. A criança te pede pra você parar de fazer aquela brincadeira que ela está achando desagradável e você continua. Se eu faço isso, eu não tô explicando pra minha criança o que é consentimento. Eu não tô vivenciando o consentimento com ela. Uma criança que tem seu corpo respeitado dentro de casa, e isso inclui não apanhar. Me escute. Isso inclui não apanhar. Quando eu dou palmada, quando eu dou chinelada, quando eu dou cintada numa criança, ela já está acostumada com toque que machuca, com toque que causa incômodo. Ela já está naturalizando a dor no toque do adulto, na relação com o adulto. Ela já está naturalizando o aperto no peito, a vontade de se encolher, a tristeza que eu falei lá no comecinho, quando eu descrevi o que era uma surpresa ruim. Ela naturaliza. Esse incômodo virar algo normal. Como é que eu vou ensinar sobre consentimento se eu violento o corpo do meu filho todos os dias? Consentimento não tem violência. A criança, para saber identificar o abuso, ela precisa saber o que é consentimento, ela precisa entender que o corpo dela merece respeito. Que o corpo dela merece cuidado. E que a palavra dela vale. Que ela tem o direito de dizer não e que o não dela merece ser respeitado. Se eu não ensino que ela tem o direito de dizer não, que o nome dela merece ser respeitado, se eu não ensino que o corpo dela merece cuidado e respeito, se eu naturalizo a dor e o incômodo no corpo dela, amor, então, temos aí um prato cheio, né? Temos um prato cheio para um abusador. Temos um prato cheio para que alguém abuse sexualmente essa criança. Porque ela não conhece os limites do próprio corpo. Ela não conhece o direito de ter limites. Ela não conhece o direito de dizer não. Como que ela vai saber que aquele toque ele era indevido? Que aquele toque não deveria acontecer? Como que ela vai saber que ela podia ter se defendido se ela cresce ouvindo dá um beijo na tia, filho? A tia vai ficar triste que você não deu beijo nela. Oh, gente, não vai dar um abraço à sua tia, não? Ó, ela vai chorar. Me dá um beijo, senão eu vou chorar. Toma, ó, se me der um beijo, eu te dou um brigadeiro. Se a gente faz isso com a criança todos os dias, como que a gente não quer que ela... Como é que a gente quer que ela diferencie o abuso sexual? Se naquela hora que ela beijou a tia, porque a tia vai ficar triste e vai chorar, ela também não queria, ela também está incomodada. Gente, nós vamos desensibilizando a criança para os incômodos com o corpo dela o tempo inteiro. Daí ela sofre um abuso e ela nem sabe que aquilo é errado. Ela nem percebe o quanto que aquilo está sendo incômodo. Porque a gente ensina a criança diariamente a se acostumar com os incômodos. E pelo amor de Deus, eu não estou aqui culpando criança, culpando pai, ou culpando criança não, culpando pai e mãe de ninguém. Eu tô aqui pedindo que nós entendamos, que a gente comece a entender que existe uma estrutura social que mantém os níveis de abuso da forma que eles estão. E que eu posso te dar aqui 1 milhão de dicas e que você pode aprender todas elas, mas não estamos 100% seguros porque essa sociedade está estruturada da forma que ela está estruturada. Então não adianta eu estar falando com você aqui se nós continuarmos criando, achando que as crianças são menos importantes, que as falas dela não importam, que ela tem que engolir choro mesmo, que criança não tem querer. Enquanto eu continuo falando essas coisas, eu tô tornando o abuso mais comum na nossa sociedade. Ai, gente, esse tema é pesado, ele é difícil. Eu vivi uma situação dessa na infância. E era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que ninguém imaginou nunca e que botava a gente no colo e que ficava mexendo na vagina da gente. Então, assim, não dá pra saber de onde vem. Não dá pra saber, você não tem certeza nunca. A maioria dos abusos acontece dentro de casa. E a única forma da gente se sentir minimamente seguro, além da gente começar a desconstruir tudo, né, em relação a isso, é ter uma relação de extrema confiança com essa criança. É ter uma relação de escuta diária com essa criança. É ter uma relação em que ela se vê importante. Porque aí, quem sabe, ela pode contar. Ou
eu posso notar que sempre que ela vai perto dessa pessoa, ela volta meio estranha, meio quietinha, meio calada. A conexão é uma prevenção muito importante. É isso. Muito obrigada por estar aqui. Não sei se você já segue esse canal, siga esse canal, ative o sininho. E se essa mensagem pode ajudar alguém, se acha que ela pode ajudar alguém, compartilha, tá? Porque mensagem de amor e de empatia a gente espalha. Comenta também o que você achou, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo.